Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade e obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, quase careca, loiro, também estou usando barba curta, mais ou menos grisalha. Tenho 50 anos e hoje estou vestindo uma camisa polo branca com listras vermelhas e azuis na horizontal. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, também nos seguir no Instagram, no Facebook e no Spotify. Agradecer também ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, gestão, captação de recursos, plano de captação, elaboração de projetos, o acompanhamento na execução de projetos e também na prestação de contas. E eu tenho aqui hoje o privilégio e o prazer de receber o Centro Cultural Tom Maior, na pessoa do André Moreira, que é presidente. Ele vai explicar depois também um pouco sobre a relação dele enquanto pastor. Okay. E o Alex Moraes, ele que é professor e também é o responsável pela comunicação. O Centro Cultural Tom Maior, uma ONG que está situada em Indaial desde o ano 2013 e tem missão capacitar, estimular e integrar crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias através de projetos sociais ligados às diferentes linguagens artísticas. E no off aqui a gente estava falando, tem coisa pra caramba e a gente vai tentar abordar todas elas. André, Alex, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Loriberto. É um prazer a gente estar aqui hoje, né, para compartilhar, eu acho que aquilo que tem brotado através da nossa vida. Um prazer estar aqui, juntamente com o Alex. Legal. Então, eu sou André Moreira, eu vou dizer, pardo e não uso barba. A esposa não deixa. Eu vou dizer, orelhas pequenas, olhos castanhos, careca, usando boné. Já cheguei nos 40, mas estou por aí. Camisa azul. E esse aí sou eu, o André Moreira. Bacana. Bom dia a todos. Bom dia, Loriberto. Meu nome é Alex, tenho 22 anos. Estou usando uma camiseta preta lisa, cabelo liso, castanho, olhos castanhos, sou pardo, faço uso de aparelho dentário, não uso barba, tô tentando, mas não dá muito certo, e acho que é isso aí. Legal. Muito bem, e aí? Como é que surgiu, como nasceu Tom Maior? Olha, eu digo que a Tom, ela surgiu de um movimento daquilo que Deus estava ministrando no nosso coração. Eu já trabalho com pessoas assim, eu vou dizer que eu me lembro há 20 anos. A gente começou a cuidar de pessoas, assim, trabalhar mais diretamente, já desde a época de orquestra, de banda. Eu sou músico, eu toco um instrumento trombone à vara. Aprendi aqui em Blumenau, né, os nossos maestros não foram daqui. E então eu já trabalho com pessoas há bastante tempo. A primeira igreja que eu pastoreei, vou dizer assim, que eu cuidei de pessoas, foi aqui em Blumenau, onde tudo começou. Então foi numa localidade lá na Velha. Lá a gente começou a ter esse contato, né? Uhum. Então ali, meu coração já queimava, assim, né? Por algo diferente. Como pastor, como líder, eu vou dizer assim, né? Eu sempre pensei um pouco fora daquelas 4 paredes que a gente chama da igreja. Uhum. Então chegou um tempo na minha vida, eu vou adiantar as coisas, chegou um tempo na minha vida quando a gente já estava na cidade de Ituporanga como missionários. Lá assim começou a ficar muito intenso. Às vezes eu estava no culto
domingo à noite, eu sempre estava pensando na galera na praça, às vezes eu estava ali no sábado à noite, sempre pensando assim, sempre pensando muito na rua. Eu sempre fui um cara assim que eu sempre pensei muito na rua, sempre fui apaixonado assim pelo morador em situação de rua, pelo dependente químico. Sempre pensei que as artes tinham que estar mais na rua, mais aparente, assim. Então lá eu estava na igreja às vezes, né, eu ficava pensando, meu coração ardia e ao mesmo momento eu me sentia sufocado. Isso não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com o meu pastor, sabe? Tinha a ver comigo, dentro de mim. E aí, ao mesmo momento que impulsionava e intensificava mais algo no meu coração pela rua, ao mesmo momento eu ficava triste, eu tive um princípio assim de depressão, comecei a ficar doente, só minha esposa sabia na época, porque eu me sentia muito preso, muito preso. E não era o que eu queria para minha vida, né? É o que eu estava construindo, eu estava bem, né? Estava numa igreja boa, com um pastor bom, com as pessoas de Tuporanga na época, muito queridos, assim. A gente estava lá 6 anos, aonde já tínhamos começado um projeto social lá chamado Semuc. A gente fundou uma orquestra lá junto com a igreja, tinha projeto social, mas eu queria assim, eu precisava de um tempo para me desvincular, eu acho que um pouco dessa questão o pastoral da igreja, sabe? Eu vou dizer assim, do CNPJ, da instituição, né? Eu queria ficar livre um pouco do institucional, não aguentava mais. Mas não tinha nada a ver com ninguém, era eu, minha esposa, porque eu vejo que Deus estava gerando algo dentro de nós, né? E a gente não sabia nome, nada, sabe? Mas estava gerando, e a gente sabia mais ou menos, né, aquilo que já estava sendo desenhado, estava nascendo, então, em nós. Só que eu não queria, assim, eu não queria fazer em Tuporanga nada, porque seria até desleal qualquer coisa que a gente fosse fazer que fosse fora da instituição que a gente já estava. A conexão com as pessoas, né? A liderança estava lá 6 anos. Eu conheço todo o interior, porque eu visitava muitas pessoas, escolas, a gente estava nas escolas. Então, eu seria um pouco desleal, né? Com quem me abraçou lá nessa questão de liderança, nessa questão de começar algo, né, que já estava lá com a instituição. Então, a gente entendeu em Deus que não era ali o lugar, mas estava intenso. E eu sempre caminhei sempre mesa para mim foi um valor. A Tom, ela surgiu de mesas, eu digo assim, de estar à mesa, de conversar, de relacionamento. Trabalhei um tempo assim com meu pai, a gente tinha uma empresa aqui em Blumenau, sempre tranquilo em família, né? Sempre uma relação boa. Então, dessa relação, eu vou dizer, mesmo distante dessa amizade, onde partiu os fundadores, o pessoal que está na equipe hoje, partiu das mesas. Em primeiro lugar, Tom nasce dali, né? Onde a gente acredita muito assim que o Senhor ele ministra a mesa, né? A gente partilha o pão, né? Essa amizade. Então eu digo assim que a Tom ela começou a surgir desse ambiente, né? De um ambiente assim que o Senhor estava gerando. E aí o Senhor começou a ministrar a cidade, depois veio o nome, um dia que a gente estava conversando e alguém me perguntou, mas por que tom maior? Eu disse, porque não vai ser tom menor. Tom menor dá ideia, assim, sempre essa harmonia menor é uma harmonia mais triste, assim. E a harmonia maior é mais alegre. Então, tom maior é que traz isso, traz essa alegria, porque ela está conectada com as artes, porque a nossa vida, o nosso coração, ele é artístico, né? A gente sempre foi, eu vim do mundo musical, assim, né? Tive formação aqui. Então, parte da minha vida foi na banda municipal. Eu, se eu não me engano, eu entrei aqui dentro um dia para gravar sobre música também, para falar, mas faz muitos anos. E aí... A banda já passou aqui também na bancada com, já? com o maestro João. Na época... nem vou me lembrar quem era, mas era a época do Edson, que fez um trabalho lindíssimo aqui em Blumenau. Então, a gente tocou aqui, orquestra da FURB, orquestra do teatro. Eu fui aluno do teatro aqui 4 anos. Então, a gente veio desse coração artístico, né? O meu pai, a arte do meu pai é em madeira, né? Então, ele é um artista na madeira. Também eu trabalho com isso, né? Vou dizer assim... gosto de trabalhar com restauração, então sempre vinculado nessa questão das artes. E a Tom tem isso, veio da mesa. Então eu acredito que Deus num ambiente assim, ele foi gerando isso, e a nossa visão, eu acredito assim, que o que falou muito forte é o que como igreja, não como instituição, mas como igreja a gente pode fazer pela nossa cidade. A nossa responsabilidade
com o evangelho prático, não com o evangelho religioso. Então a gente sempre procura dividir. Então a Tom, ela surgiu dessa maneira, né? Desse modo, com esse objetivo de trazer o ato de justiça que Jesus praticou para a terra. Em primeiro lugar, deixar ser construído pela palavra para que aquilo que está aqui dentro possa sair para fora. É o que Jesus falou, né? Do nosso interior, rios de águas vivas fluirão. Então, não montar algo visivelmente aparente, não falar das coisas, não levar a câmera para fazer, né? É só simplesmente, às vezes, mostrar aquilo que a gente está fazendo, que está dando certo, compartilhar ideias. Então, a Tom, ela tem essa pegada, assim. E o Senhor começou a ministrar o lugar que a gente deveria estar, que foi em Dayal, e a gente começou. Em Dayal, o primeiro lugar que a gente teve, Loriberto, foi muito difícil para nós, que foi o espaço que a gente alugou lá, e começamos em 2014, em janeiro, que foi na Rua Alemanha. Então, depois daquele 7-1 lá, que morar na Rua Alemanha. E ali começou a Tom. Então a gente começou o primeiro trabalho, assim, que eu vou dizer, para começar a servir as pessoas, foi na Rua Alemanha, foi através da escola de música. Foi o primeiro trabalho. Que aí já veio de Tuporanga, né? Lá a gente tinha escola de música, só como a trouxe outra. O modelo. Sim, isso, só o modelo, porque até antes, por exemplo, antes de a gente estar como missionário em Tuporanga, já tínhamos formado 2 orquestras em Blumenau. A gente formou uma orquestra lá no bairro da Velha, lá em cima daqui a pouco eu vou me lembrar. Num lugar assim bem distante, aonde não tinha possibilidade. Eu lembro que na época, para que os alunos pudessem ter os seus violinos, que minha esposa é professora de violino, então para a Jaque poder dar aula de violino, teve um empresário aqui, olha que ideia legal, a gente conversou com um empresário e ele cedeu, na época que tinha surgido o Zinho em 99, ele fez um kitzinho de vários produtos e ele ofertou, né? Ele deu pra gente, faz isso aqui, empreendedorismo, né? Ideia empreendedora, com isso aqui vocês vão fazer o recurso. E aí a gente chamou os alunos, certo? As famílias, a gente se reuniu e daquele recurso ali a gente multiplicou e aí conseguimos comprar os violinos na época. Tinha lá Hermann Bart, na Rua Hermann Bart, lá em cima, né, na igreja lá, e a gente começou a dar aula de música naquela comunidade. Ali deu 1 ano e 2 meses, a gente inaugurou uma orquestra só com crianças e adolescentes. Quantos alunos na época lá? Lá na Hermann Bart, a gente formou uma orquestra com 20 músicos. Olha. Numa comunidade bastante carente. Cada um com seu instrumento. Cada um com seu instrumento. Aí eles batalharam, compraram sua estante. E inclusive tem músicos hoje que tocam, certo? Cresceram, né? Formaram família. E o princípio, o que a música ela faz na vida de uma pessoa, né? Trabalha concentração, trabalha matemática, trabalha educação, o equilíbrio. A música, ela faz parte do ser humano. Ela está na nossa vida. Então, a gente viu grandes mudanças na vida de adolescentes, né, no convívio familiar, que até hoje a gente tem vínculo com eles, assim, né? Então, a gente vê que por meio das artes, né, dessa convivência, o coração ele é mudado porque a gente coloca os princípios aí que vem, os princípios que Jesus viveu. Legal. Tudo que Jesus ele aplicou na vida é o que a gente tenta compartilhar aí, né, através da música e de outras artes, né? Então na época lá era música. Depois a gente formou uma orquestra só com violão. Todo mundo queria tocar violão. Também aqui em Blumenau. Deu 16 violões que a gente montou, assim, foi uma orquestra só de violão, a gente dava risada. Que não eram os mesmos. Não eram os mesmos. Do violino. Aí já era numa outra comunidade, aqui também no bairro da Velha. Chamo lá do Gato, né? O Morro do Gato que eles chamam. É lá que a gente fazia esse projeto. Então a gente sempre teve vinculado, assim, né? Meu Deus, as primeiras aulas de música que a gente deu, a gente improvisou uma sala, colamos caixas de ovo, né? Por questão acústica, tudo. Então, assim, a gente nunca deixou de fazer, eu e minha esposa, a gente nunca deixou de fazer por conta do recurso. Sempre tem uma alternativa. Lá em Tuporanga, eu lembro que quando a gente estava em Tuporanga,
Tem uma senhora lá que ela também tinha esse coração bastante voltado para as causas sociais. E era uma empresária na cidade, mas ela já estava meio fora do mercado, os filhos estavam tocando as coisas, e ela procurou a gente lá, a Dora, ela procurou a gente, uma senhora muito simpática, muito querida. Ela veio lá, ela fez a proposta, disse, vamos fazer uma parceria, vocês dão aula de música e eu forneço os violinos, eu vou doar os violinos, sabe? E foi uma parceria tão legal que a gente começou a dar aula na comunidade lá, uma comunidade carente. Tinha muito problema lá com drogadição. O bairro do crack era lá. Sabe, a gente começou já começou a dar aula de violino, comecei a dar aula de linguagem musical. E hoje, inclusive, tem uma aluna que formou em psicologia, certo? Que, assim, que não tinha uma perspectiva de uma formação, não tinha uma perspectiva cultural. E foi muito importante aquele projeto, porque essa coisa de estar conversando, né, de colocar para fora, de compartilhar, de ter uma ideia nova, de ir em lugares novos, isso assim mexeu. Então foi um projeto muito lindo que aconteceu lá. Se eu não me engano, tinha 16 adolescentes, 15 ou 16 adolescentes, que na época fazia aula de música, deu muito certo. E depois acabaram assim tocando na cidade. Tem uma menina hoje que ela se tornou professora, a Jaque. A Jaque lá em Tuporanga hoje, ela é professora, toca em casamentos, que veio desse projeto. Ela toca em casamentos, é professora de música lá no CEMUC ainda, na entidade que continua lá. Sabe, uma pessoa assim, maravilhosa, que também não tinha uma perspectiva. Eu não sei se imaginava um dia, assim, eu acho que ser professora de música, mas como a música, ela trouxe uma educação, trouxe uma mudança dentro do convívio familiar, às vezes de um adolescente, de um jovem que naquele momento não tem esperança no coração. Então a música, assim, eu vejo, não só a música, a gente tem crescido um pouco nessa área, assim, né? Nesse entendimento. No meu contexto, aí eu vou falar de uma outra área, no meu contexto pastoral, de tempo, a gente sempre via muito focado em música, certo? O que trabalhava muito na igreja era canto, era música e coral, instrumental e coral, né? Então banda, orquestra, a gente tinha muito isso. Mas por outro lado, as outras artes não eram tão potencializadas dentro da igreja. Até hoje, às vezes, é estranho, tá? Por exemplo, um projeto legal que a gente tem lá na Tom. Pode falar já de projeto? Pode, claro. A gente tem aquele roteirinho, mas aqui, conforme o assunto vem, a gente vai tratando. Que são coisas que fazem parte, eu acho que, da identidade de cada entidade, assim, né? Faz parte da identidade da Tom. Eu não consigo imaginar Tom Maior sem o circo. A primeira comunidade, né, que surgiu depois, a comunidade Tom Maior, ela ficou um tempão num circo. Porque eu entrava em crise com uma coisa, né? A gente tinha, lá nas antigas, o circo do Evangelho. E um dia eu fui no circo do Evangelho. Tá legal, né? Tinha a palavra de Deus, um lugar de milagre, eu vi muita coisa. Mas o que eu queria eu não vi. Quando eu fui no circo do Evangelho, eu esperava ver um palhaço, eu esperava ver o malabares. E eu entrei em crise, porque não tinha aquilo lá. Eu disse, poxa, mas eu vim no circo. Te venderam uma coisa, porque ou a ideia, né? Vou falar a verdade, assim, né? Dentro do nosso contexto evangélico, na época, cara, eu não podia ir no circo. Eu queria ir no circo, não podia ir no circo, né? Não cabia isso. Então, poxa, eu sempre tive essa curiosidade, sempre gostei dessas coisas. Eu gosto até hoje. Eu dou risada com a galera na Tom, eu curto mesmo, entendeu? Esse crescimento. Então, eu não consigo imaginar a Tom hoje sem o circo. A gente tem lá, a gente começou. Em Tuporanga, eu comprei a primeira tenda. Uma empresária lá doou um recurso, foi difícil. Compramos uma tenda simples. Até os pés direitos lá não eram ferro, madeira, feita por um palhaço aqui em Itapuá, que viveu a vida inteira no circo, ele fabricava tenda. A gente comprou uma tenda fabricada à mão, ele fabricou. Olha. Sim, era bem legal, bem simples, mas bem legal. Lá a gente começou a ideia. Isso veio de um amigo nosso, cara, é o relacionamento, né? Que também é aqui de Blumenau, muito conhecido, mas hoje ele tá nos Estados Unidos, o Osias. É um artista, assim, fenomenal, o cara é bom demais. E a gente sentava para conversar falando sobre circo e compartilhava isso. Sabe, Deus une propósitos. Deus uniu propósitos. Lá naquela época a gente sentava nas mesas, conversava, ele sempre dizia, cara, eu queria ter um circo. Eu disse, poxa, eu também.
Aí ele foi embora para os Estados Unidos, buscar um treinamento, servir a igreja lá também, tá bem. E eu continuei aqui, eu disse, cara, ele foi embora, mas eu vou continuar. E aí eu e o Tuca, né, que a gente chama ele de Tuca, é o pastor Givelto, que também é fundador junto comigo, é o vice-presidente. Cara, é o cara lá na Tom, né? O Tuca é o cara lá da organização de tudo, ele que faz tudo. Aí um dia a gente vindo assim de viagem, e a gente conversando, meu, cara, e uma tenda seria tão legal. Eu disse, cara, tu também gosta do circo? Eu disse, meu Deus. E a gente, ó, andando junto, a gente nunca tinha falado lá no início. Eu disse, cara, vamos potencializar isso aí. E a gente já estava voltado para as artes. Aí um dia, sabe, tem ONGs que tem muito dinheiro. Mas a realidade, eu penso que a realidade de muitas é essa dificuldade, entendeu? De tu fazer a ponte, ser a ponte entre o recurso de alguém que quer fazer, certo? E a gente somar junto. Então, pô, a gente estava com muita dificuldade financeira na época, porque não tinha ninguém patrocinando a gente, Loriberto. Quando a gente chegou em Indaial, eu não conhecia ninguém em Indaial. Nós não tínhamos uma igreja de aporte financeiro pra gente. Eu não conhecia empresário. Eu estava vindo de um tempo de Ituporanga, que eu era pastor lá, um obreiro, né? Lá na igreja, eu recebia a minha contribuição financeira. Eu larguei tudo. Eu, sabe, de um dia pro outro, assim, o Senhor foi falando, eu fui conversando com o meu pastor, tentei fazer da melhor maneira possível, mas eu fiquei sem nada, cara. Eu fiquei sem salário, sem recurso financeiro. Nós não tínhamos um dinheiro guardado, porque, pô, a minha vida missionária, quando eu e a minha esposa, a gente foi pra Ituporanga, eu vou dizer assim, ó, eu fui ganhar o que eu ajudava na igreja. Na época era R$600 e eu tinha uma prestação de 900, já não fechava nem a matemática. Mas, cara, Deus sempre foi muito bom com a gente, né? O relacionamento, ele é muito importante pra gente. Então, Deus sempre foi muito bom. E a gente não tinha grana pra comprar, voltando pra tenda, a gente não tinha grana pra comprar tenda. Também não era a nossa prioridade. Eu andando aqui em Blumenau, tava numa loja e encontrei um amigo meu. E por causa da questão religiosa, assim, né? Das minhas decisões, das minhas mudanças, eu sempre fugi um pouco para que aquilo que está dando certo na minha vida, às vezes lá no meio evangélico, eu não atrapalhar ninguém, porque eu sempre procurei honrar os meus pastores. Né? Hoje eu caminho numa comunidade independente, mas eu fui formado dentro da Assembleia de Deus. Meu pastor, que me ajudou muito, pastor aqui de Blumenau, da Assembleia de Deus de Blumenau, a igreja de Blumenau faz um trabalho bem legal na área cultural. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a eles. E eu sempre tive esse cuidado. Eu nunca quis transparecer que eu queria ser um vira-casaca aí, né? Então, assim, eu sempre procurava fugir para os caras que me conheciam, que gostavam do trabalho, não ficar aquela coisa assim, né? Para não criar conflito com ninguém. E eu me lembro que eu fugi para uma sala, assim, eu cheguei na empresa, eu fugi aqui, ó, mas ele veio atrás de mim e disse, cara, tô curtindo os teus trabalhos, tu tá fazendo um trabalho legal, né? A gente te acompanha já faz um tempo, e eu conhecia muito ele, a gente fez trabalhos junto. Ele disse, cara, eu sei que tu não tá pedindo nada, mas o que eu posso te ajudar? Ele disse, o que eu posso? Eu quero te ajudar com alguma coisa. Disse, cara, eu e o Tuca, a gente deu um passo, compramos uma tenda e não temos como pagar. Ele disse, beleza, cara, eu vou te ajudar. Não perguntou o valor, nada. Ele disse, eu vou te ajudar. Quanto que é? Eu disse, é tanto. O valor era baixo, não era um valor exorbitante. Ele disse, não, beleza, eu vou depositar, vocês pagam a tenda lá e toca a ficha no trabalho. Então, a gente tem a tenda hoje, ela não está erguida, mas a gente, sim, fez trabalho nela muito tempo. É um projeto legal da tenda, né? Vamos falar dessa arte circense hoje que a gente tem lá na casa, que é nova, tá? Vamos brincar com isso. Vamos deixar já a página deles na TV, daí a gente pode... Isso, tem o projeto Circotom ali. Leco, fala um pouquinho do projeto Circotom aí. Bem, para quem não me conhece, só para deixar claro, eu sou o Alex, eu tenho 22 anos e eu cheguei na Tom em 2016, né, a convite do pastor André e da pastora Jaque para integrar aí a equipe. E ali eu comecei a participar enquanto artista realmente das atividades, tanto nas escolas quanto nos ambientes corporativos. Tive a oportunidade de poder estar palestrando em algumas também. Que idade que você tinha? Quando eu comecei eu tinha 17 anos. Daí ali na casa, sou acadêmico em pedagogia também, e a gente faz um pouquinho de tudo, né? E daí, ainda quando a tenda estava armada, ali na casa, a gente fez um projeto Circotom, onde a gente recebeu praticamente
E ali tem um Tu tá pouquinho na da foto trupe aí, ali. Aham. Tá ali, Tem a ó. trupe completa ali, ó. de recebia daí as famílias dessas crianças. Então a gente instigava mesmo as crianças a estar trazendo as famílias. Então a gente fez nesse ano acho que umas 2 sessões, se eu não me engano, onde a gente estava recebendo daí as famílias para estar participando e conhecendo o projeto daí. A tenda ela era linkada com um container que a gente tem lá hoje, que o container era o palco, né? Então a tenda era redonda e tinha conexão com o palco, mas tinha som, iluminação, bem legal assim, né? Atendia legal as crianças, a pipoquinha, a integração com os palhaços, com os artistas. A gente ia no ônibus, recebia elas, trazia elas até a tenda. Então assim, ó, foi um tempo bem legal, né? Lá tinha tenda. Hoje nós não estamos com a tenda levantada, né? A gente hoje tem uma cobertura lá no lugar, um galpão, por causa da durabilidade da tenda. Então a gente resolveu, e também do custo. A gente resolveu botar o telhado porque foi uma doação também. Então, de mão de obra, a gente optou por isso, né? Mas a nossa intenção, nosso objetivo é ter mais uma base, mas a base realmente com essa lona em pé ou uma outra lona, para realmente a gente treinar os nossos artistas dentro da cultura circense, dentro daquele ambiente. Para trazer uma arte limpa, certo? Uma arte deve ser bem pura. diferente, né? Você debaixo de uma tenda ou debaixo de um galpão, o clima é diferente. Sim. Então, é o todo, né? Eu acho que o ambiente todo é bem legal. Então, foi um projeto bacana que serviu a nossa cidade, sem financiamento pelo governo, certo? A doação de pessoas com a sua mão de obra, com o seu envolvimento, a doação com relação a recursos financeiros também. Então, todo mundo ajudando um pouquinho, a gente pode fazer a diferença na vida dessas crianças, né? Então, foi um projeto a nível das unidades, né? Se focou bem essa temporada que a gente fez, ela focou bem nas unidades de educação infantil, assim. Nós tivemos trabalhos que a gente levou o circo daí pra galera um pouco mais velha, né? Ensino fundamental, ensino médio, mas que a gente fez embaixo da tenda de circo foi para as unidades. Aí, o que marcou, assim, né? Agora, durante a pandemia, eu não sei se foi no primeiro ano de pandemia, que deu uma chuva, um vento forte, um ciclone aqui na nossa região. Então, aquele ciclone, ele pegou forte na tenda. Foi 2020. 2020, então ficou meio vulnerável a tenda, a gente ficou com medo, então a gente resolveu desativar ela, baixamos a tenda e depois a gente começou um outro projeto aí de a gente colocar uma cobertura lá, porque existem outros projetos que acontecem na Tom, né? Então a gente tirou E foi bem na época da pandemia ainda, tipo, tudo meio instável financeiramente, nós tivemos que descer a tenda e de alguma maneira levantar o galpão. Então hoje, pra gente finalizar o projeto Circo Tom, hoje nós temos aulas de circo lá na Tom Maior, acontecem às terças-feiras à noite, tem treinamento. A professora, ela viveu no circo, olha como Deus une propósito. Essa mulher, ela estava em Indaiá há um tempo, né? E ela tinha procurado, assim, ó, várias igrejas, que ela é evangélica, e ela não tinha se enquadrado, até que ela descobriu a Tom Maior. E a gente conversando um dia tal, e ela veio e a gente afinando as conversas, ela começou a falar da história dela. Ela me procurou como pastora, começou a falar da história dela, que era do circo, e até então ela não tinha conhecido a Tom por dentro e não sabia dos projetos ainda na área de circo. Ela foi doada para o circo com 8 anos de idade, viveu praticamente a vida dela, criou os filhos no circo. Hoje ela mora em Dayal, não tá mais na estrada com o circo, mas assim, ela, o coração dela é circense. Ela assim ela tem uma maneira também de ensinar, né? Ela ama esse trabalho. Sabe quando você vê que uma pessoa ama as crianças, ama os adolescentes? Então assim, ó, fechou certinho. Hoje ela é a professora de arte circense, números aéreos, número com fogo, malabares, sabe? Ela tá sendo produzido coisas legais assim na casa, dando crescimento, e a gente tem levado o Circo Tom pra rua, tanto nas apresentações, mas não é o nosso foco nem hoje tanto as apresentações. A gente descobriu uma coisa legal, a comunidade gosta. As crianças, elas estão muito conectadas com isso aqui, né? E a gente fez um teste.
Surgiu lá em Indaial a ideia da feirinha. Eles fazem uma feirinha de integração lá de piquenique. É um piquenique que acontece em Indaial. A prefeitura colocou a ideia, a gente somou junto. A gente sempre soma junto com a galera lá, né? Então, independente de qualquer tipo partidário, coisa assim, a gente tá somando junto, sabe? E eles convidaram a gente, fizemos uma parceria, fomos pro piquenique. Aí o que a gente vai levar pro piquenique? Cara, vamos levar o Circotom. Pegamos todos os aparelhos, as bolinhas, o rolo lá, O rola-rola, o rola-rola, fita, bandeira. a motinha, fita, bandeira. Botamos uma barraquinha lá, colocamos o pessoal da escola Inspirados, que a gente tem uma escola para adolescente lá. A gente colocou os alunos lá junto com a professora, só para estar disponível para a galera brincar e treinar no dia do piquenique. Deu mais de 600 pessoas dentro da nossa barraca, passando o dia inteiro pegando os aparelhos e treinando. Praticamente acabou com os aparelhos. E eles não são baratos, tá? E, poxa, mas foi tão legal, porque a gente viu assim, ó, as famílias, a gente tem foto, pai brincando com o filho, as famílias reunidas. Fazia tempo que a gente não via isso, sabe? Essa integração, assim, né? Essa brincadeira. A gente viu crianças brincando fora celular. Eu vim no tempo que eu brincava debaixo de um pé de João Bolão, né? De carrinho e sujava no barro. Eu tive essa criação. Correndo, sítio, sabe? Se machucando com... Isso o Alex não sabe o que é, né? Não. Não. Alex é Não, Nutella. isso não. Então, e aí, a gente viu que dá muito certo. Sim. Fomos para a 3ª edição da feirinha e é um projeto que a gente tem colocado na rua. Desde a hora que a gente ainda abriu a feira até a hora que a gente fechou, não parou um minuto de Cara, passar gente. No final ainda tivemos que pegar as crianças, tirar os brinquedos sim, pra gente poder ir embora, porque já tava fechando a tenda. ó, nada A feira. nada de som, nada de eletrônico, sabe? Coisas simples, que eu vi que assim que as pessoas interagiram. Então eu vi que a cultura circense ela aproxima muito. Mas era uma novidade também, Novidade também isso é verdade. né? Que não era o habitual do dia a dia, que, Isso. como você mesmo falou, é o celular. Então, opa, como é que é esse negócio aqui? E se tem alguém ainda que mostra como faz, pô, aí Eu sei assim, ó, que fecha o... Até porque quando a criança vai no circo, ela não tem acesso aos aparelhos que os palhaços brincam, que os mágicos brincam. Então, quando elas conseguem até ter acesso, isso se torna diferente, né? É verdade. Então, um projeto que eu vejo que dá super certo, sabe? Dá super certo, aproxima as pessoas, traz princípios, trabalha a coordenação, tá assim, ó. E eu vejo que cada dia mais tem tomado força. Então, voltando lá na Tom, que a gente estava falando, faz parte hoje o circo da nossa identidade, né? Daquilo que é a Tom Maior. Não tem como pensar a Tom Maior sem o circo. Porque a gente, daqui a pouco, a gente junta tudo. Tem um projeto, aí vamos pular para outro. Tom na Praça. Vamos lá. Até Consegue tem as achar ele lá fotinhas no... ali, aham. Que foi o segundo projeto, diga assim, ó. Eu vou dizer assim, não chega nem a ser um Pode projeto, ser. né? Eu vou dizer. Eu acho que tem aí no site. Tem, aham. Escolhe música. É que tem muita coisa aí, Street cara. Clown. Ó, Tom na Praça ali, ó. O Tom na Praça, ele surgiu ali depois da escola de música. Porque a gente queria ir pra rua, né? Aquela coisa assim, o coração queimando pra ir pra rua, a gente foi. Então, essa reunião de músicos, na época o Bill, um amigo meu que veio com a gente de Ituporanga, ele tocava muito bem violão, cantava, e ele tinha se convertido ao evangelho, mas bem louco assim ainda, né? Tinha uma banda chamada Mula Preta, fazia um som assim. Hoje ele é pastor de uma igreja muito abençoada, faz também trabalhos lindos. E aí a gente ia pra praça fazer um som, reunindo a galera. Ó, aqui já é uma CDC foto... tem mais fotinhas ali também. É uma foto mais nova essa daí, né? Estão tocando em cima da Jurema, que é a Kombi. E já tem músicos novos, mas lá no início, cara, a gente ia em 2, 3, assim, né? O Tuca não tava morando em Indaial ainda. Então, pô, a gente ia pra praça, pra Cooper, pra pessoas do comércio que deixavam a gente fazer um som. E aí eu vou contar uma coisa assim, uma coisa que vai além do nosso entendimento. Quando eu tava em Ituporanga, eu tive um sonho à noite. Eu sonhei que eu tava tocando teclado. Mas eu não toco teclado. Eu tocava trombone só.
E eu sonhei que eu tava tocando teclado e parece que as teclas apertavam sozinha, aquelas teclas, e a minha mão seguia. E parece que do teclado saía assim, ó. Eu via que saía fogo, uma coisa bem assim de Star Wars, né? Cara, acordei, eu disse pra minha esposa, disse, bem, eu tive um sonho louco. Peguei o teclado, liguei o teclado e comecei a botar minha mão. Claro que a gente tem uma noção de música, certo? De ritmo, de harmonia, porque eu já sou músico. Mas eu não tinha prática. Comecei lá, pô, e encontrei uma facilidade. Comecei a tocar uma canção. Aí, beleza, passou o tempo, nós estávamos em Indaial. Aí o Bill falou pra mim, vamos fazer um som? Eu disse, vamos, cara, só que hoje eu não vou levar o trombone, vou levar o teclado. Ele ficou me olhando assim, cara, mas tu toca? Eu disse, cara, toquei uma vez. Eu disse, vamos embora. Cara, e peguei o teclado e a gente foi pra praça. E aí montei, era um tecladinho pequenininho assim ainda. Conectava no celular. Aí eu conectei uma caixinha bateria simples, ele no violão. Pô, a gente começou a fazer um som, ele cantando. Daqui a pouco comecei a fazer a canção ali. Veio um morador em situação de rua, mas chorando. Chorando, assim, chorando muito, assim, muito emocionado. E a gente parou tudo, começamos a dar atenção pra ele. E aí ele começou a falar e ele disse, cara, tem alguma coisa assim que parece que sai da música de vocês. E ele falou, parece que sai desse teclado assim e toca em mim. Ele tava distante. Lembro do sonho? Eu toquei teclado no público uma única vez, foi aquela vez. Saiu aquele negócio que Deus me mostrou em sonhos, saiu do teclado, tocou na vida dele, foi a primeira pessoa que a gente tirou da rua e sustentamos numa comunidade terapêutica. Dali surgiu um outro projeto chamado República Social na Tom Maior. Olha como Deus... É uns movimentos que às vezes a gente não entende, isso não é religião. A gente não estava ali, não tínhamos igreja, nada. A gente estava ali só para amar as pessoas e ainda hoje conforme elas são, acima de tudo. Então vê que aí o projeto, a gente chama de projeto, mas o Tom na Praça é isso. E hoje acontece ainda. Durante a pandemia, claro que reduziu, a gente não podia ir para a rua. Então tá voltando os projetos agora aos poucos, né? A gente tá voltando, mas a galera faz assim um som. E bem daquela ideia assim, a gente gosta mais do som do improviso, assim, né? É que o Tuca é um grande músico, um grande trombonista. Ele tem uma fotinha dele ali, ó. Ele tá ali na foto. Tá com umas fotinhas dele, se você clicar nessa... Pode ser nessa aí, ó, isso aí. Esse primeiro... Primeiro é o Tuca, o segundo é o Gifson, o pai dele. O Gifson foi professor aqui da faculdade, é capitão do Exército na Reforma agora. É professor lá na Tom Maior e é responsável pela escola de música. Tem um potencial enorme, tá? Pensa num conhecimento que ele tem. Ele é muito conhecido aqui na região. Teve muito tempo no 23BI. Tocou ali na banda, provavelmente. Tocou, depois foi para fora. Teve no Amazonas, teve no Rio Grande do Sul, né? E foi capitão, foi mestre de banda. E foi professor aqui na faculdade. E aí hoje ele tá lá com a gente. Ele é professor, tá fazendo um trabalho lindo nos Bombeiros Voluntários de Indaial, através de um projeto que tem lá. Ele tá fazendo a formação musical. É professor ali na Tom Maior e é pai do Tuca. E é o homem que ensinou. Então tudo que a gente, eu vou dizer assim, ó, tudo que a gente tem de artes hoje começou com ele. Junto com a Gorete, diretores da escola. Junto com a Gorete, que é a esposa dele, que é diretora. Cara, esse cara, ele teve coragem de botar a gente tocando 3, 4 notas, ele botava a gente assim, tudo junto, nós éramos tudo menino, não dava nem conta de segurar o trombone. E ele colocava a gente no carro dele, levava a gente pras praças, pras escolas, sem medo. Ele passou muita vergonha com nós. Porque ele já era um músico bom, tocava no 23BI, certo? Cara, e ele se submetia, isso que encantava a gente, que ele se submetia como professor a sair com a gente, tudo novatão ali, ó, sem tocar direito, e ele tava junto com a gente. E é uma coisa que ele pratica até hoje, tá? Que bacana. Ele toca com todos os alunos lá que ele tem, não importa a idade. Ele formou um menino, o Azaf, que é trompetista, mas pensa no menino que toca trompete, tá? Eu acho que é um dos melhores trompetistas que eu já vi. De uma habilidade natural, assim. Menino com 7 anos, eu acho que com 8 anos ele tava ali tocando que nem gente grande. Foi a formação do Gifson. Então aí eles estão, eu acho que aí foi na Cooper. Foi. Eles estavam fazendo um som na Cooper, tá? O Tarron, tem a guitarra, o contrabaixo e estão em 2 trombones.
Então o projeto Tom na Praça, ele acontece assim, né? A gente gosta muito do improviso, é bem legal. Resgatar muito o timbre de cada instrumento, né? E do Tom na Praça aí surgiu a Orquestra Urbana, que a gente teve também já na Tom, vai voltar agora, pós-pandemia. A Orquestra Urbana reúne músicos independente de religião, independente de onde toca. Quem quer fazer um som. É para fazer um som, bem isso aí mesmo. E no contexto urbano, né? E também foi associado junto com o Street Clown, que a gente, com o Tom na Praça, a gente levava a banda e levava os Clowns também. Tem até as fotinhas também. Daí a gente participava das intervenções urbanas com as músicas e daí também com os palhaços que interagiam junto com a galera. Tem até uma abinha ali com as fotinhas dos dois trabalhos, que a gente também participou de alguns eventos do município também, dessas duas maneiras. Vamos achar ali o então, se voltar... Esse tá junto ali, não? É, tá só voltar que tem outra aba. Vê que legal essa integração das Pode artes, subir um pouquinho? né? Acho que tá um pouquinho pra cima ali. Ali, é Street Clown, que são os clowns de rua, que é junto com o Tom na Praça. Fazer intervenção urbana ali, ó. Que legal. Tudo alunos, tá? Ó, Todos eles também recebem uma formação para saber como lidar com as sim, pessoas. os primeiros professores, né, que tiveram com a gente, que ajudaram a gente lá no começo. Tem uma pessoa muito querida aqui em Blumenau, que é um artista tremendo aqui, que se chama Julian Plautz. Ele é fundador e diretor do Cristo em Foco. Faz um trabalho lindíssimo aqui na cidade. Ele foi uma pessoa que ajudou muito a gente no começo e até hoje a gente caminha numa parceria bem legal, independente de denominação, cara, a gente é amigo assim e conversa nessas relações, né? Ele ajudou muito a gente na formação, lá no início, né, aos nossos alunos. O pastor Tuca também, o Tuca assim, ele é bem forte nas artes, ele tem formação também, ele ajudou muito e a gente foi formando ali os primeiros alunos. O Alex entrou ali para estar na escola que a gente chama da escola Obadias, né, que é uma escola ministerial. Hoje é uma escola das artes com adolescentes, é muito legal, inspirados. O Alex veio dessa primeira turma. E hoje ele tá ali na Tom, ele serve na Tom, acho que vive mais ali na casa dele, né? Os pais dele moram lá em Santa Cecília. O moleque hoje já toca a vida dele, tá se formando aí na faculdade também, tá estudando, se aprimorando. E tem isso queimando no coração também, né? Se tornou um grande artista, o Alex é um grande artista. E hoje já trabalha também na formação dos mais novos. Aí tem a professora do circo e assim a gente vai, entendeu? Linkando, o Osias esteve no Brasil, né? E quando a gente precisa, a gente acessa ele também para pedir umas dicas. E assim a gente vai aprendendo, né? Aprendendo e ensinando, sempre aprendendo e ensinando. Até numa fotinha tem uns pequenininhos ali também que começaram, que hoje já estão um pouquinho maior, né? Que são fotinhas antigas, ali naquelas plaquinhas ali de primeiro, segundo, terceiro lugar. Ó, tem as fotinhas dos adolescentes mais novos que a gente vai formando ao longo desse período aí. Isso aqui foi uma participação na corrida lá de Indaial, na caminhada, né? Na caminhada. O legal, assim, o que eu vejo, Loriberto, que a Tom, a gente criou uma coisa, assim, bastante por parte do pastor Tuca, que ele briga muito com a gente com isso, de a gente aprender a se relacionar. Eu penso que às vezes a gente anda muito excluído da sociedade. A gente cria muitos grupos e não há uma integração. E aí vou fazer uma crítica, principalmente à igreja. Eu bato em cima disso mesmo. Essa integração da igreja na sociedade. Né? Não é um dia exclusivo. Tem o dia do evangélico, a semana da cultura evangélica. Cara, não é isso. Não é esse o caminho, eu acho. O caminho é essa integração de a gente estar junto. Todos os dias. Então a gente tem algumas regras, assim. A prefeitura fez o piquenique. A gente não vai lá se apresentar, a gente vai lá participar junto. Aqui na corrida, a fotinha que a gente viu, a gente foi participar junto. Na caminhada, alguns foram caminhar, o pessoal do Clau foi, a gente ficou junto lá no dia. O palhaço que foi correr também. Então, sabe, eu acho que o estar junto tem que ser um valor, né? Eu sei que a gente não consegue, assim, hoje a entidade toda, as pessoas que estão ali, mas eu acho que se a entidade vai, se a gente pode ir não só para se apresentar, né, mas para estar junto. Até a última fotinha ali, pastor, a gente levou os Klaus para participar de um evento de outra... A última fotinha, pode descer, por favor. É outra.
A última ali, a gente foi com os Klaus para participar de um evento de outra igreja. Eles que ficaram legal, lá participando, recebendo jovens, recebendo a galera. Já era um evento de outra igreja já. Então é nesse evangelho que eu acredito, né? É na pessoa de Jesus. Jesus se relacionava, é bíblico isso. Jesus se relacionava com fariseu, saduceu, religioso, pecador. Ele estava onde o recebiam. Eu acho que essa é a nossa maior missão cristã. É estar junto, é relacionar. Então o pastor Tuca bate muito em cima, né? Ele não gosta que a gente vá lá, é o nosso dia de apresentar, e a gente apresenta e sai fora. Não curte as outras apresentações, não curte os outros artistas que estão lá também. Independente da sua crença, eu acho que religiosa, se a gente está junto no ambiente, está ali, eu acho que vale também o respeito e o querer também, né? Ouvir outros. Eu penso que isso tem dado certo na Tom. Hoje lá em Dayal, a gente tem acesso praticamente nas escolas. Por quê? Desde o primeiro dia que a gente nunca foi levantar uma bandeira religiosa. A gente não fala, né? A gente não quer falar, na verdade, sobre essa questão religiosa, porque nós não estamos trabalhando para encher uma igreja. A gente está trabalhando para mudar uma cidade. Para melhor, para servir o coração do ser humano, entendeu? Então, dificilmente lá vai encontrar algum professor ou algum diretor que diz, Tom veio aqui, ficaram convidando para levar lá e sabe? Não, nossa mentalidade é totalmente outra com relação quando a gente vai nas escolas, quando a gente relaciona. A gente teve o projeto também de capelania escolar, que hoje é pouco falado aqui no nosso estado. A gente foi para Minas com uma galerinha fazer formação para entender a ideia de um capelão, né? No mundo empresarial, um capelão no hospital, porque a gente conhece muita capelania hospitalar, né? Sim. Então a capelania educacional nas escolas ela é muito importante. Ela soma muito com a escola quando ela é bem entendida. Aí dentro disso surgiu um outro projeto chamado 15 minutos de conversa, né, Leco? Que aí iam para a escola só para ouvir os alunos. Tem uma necessidade tão grande, porque hoje é o que os alunos não encontram dentro de casa. Pós-pandemia, os pais têm que trabalhar mais, as coisas aumentaram bastante, aí o trabalho aumentou muito. Sempre a conta vai ser tirada da família, o tempo de família. Ontem a gente teve um encontro lá chamado Pais e Filhos, que é essa unidade, trazer a família com os filhos, né? Para trabalhar esse assunto de relacionamento. Isso é muito importante. Aí o aluno está lá na escola, a escola não consegue oferecer um serviço de qualidade nessa área, de atendimento, de conversa. A gente já teve muitos professores procurando a gente sem saber o que fazer com alunos que estavam fumando maconha de manhã cedo, que chegam com problema de droga nas escolas. E daí um projeto acaba linkando ao outro, né? Isso. Pega, por exemplo, 15 minutos de conversa, que a gente vai e conversa com os adolescentes, conversa com os jovens, né? A gente entende essa necessidade dentro da família, que daí que linka já com outro projeto chamado Minha Família Bateria, que daí a gente vai e fala com as famílias, né? a respeito disso. E daí dentro disso também entra a questão dos projetos com os professores, porque eles precisam de um suporte tanto deles com a escola, tanto deles com as suas próprias vidas, né? Então daí a gente vai e conversa, tem um projeto somente voltado aos professores, somente voltado aos funcionários, que daí a gente consegue dar esse suporte integral para a escola, né? O pastor Tuca está muito nas escolas hoje voltado com professores, treinamento de professores, né? Desse contato, de escutar, de compartilhar uma palavra assim saudável, né? De quebrar um pouco o sempre, né? Então, a gente teve também a Conferência Sol. A gente fez uma conferência, trouxemos psicólogos para colocar à disposição só dos professores, porque a gente identificou que os professores estavam sobrecarregados. É muita tensão, né? Os tempos não são fáceis. Isso ainda que foi antes da pandemia, Antes da né? pandemia. Já surgiu uma demanda, imagina depois se fosse fazer novamente, né? Hoje a gente tem visto ainda que precisa ainda mais. Então são lugares de atuação que eu vejo que que a gente está encontrando esse lugar, mas o nosso coração, nosso intuito é só servir. Pastor, o que vocês esperam em troca? Nada. Eu acho que esse é um grande segredo que não é um segredo. Ainda que a conferência entrada era gratuita, eles participaram 2 dias, a gente conseguiu trazer grandes profissionais para estar palestrando ali nesses dias. Então não é pensar, não tem em nós esse pensamento, por exemplo, religioso. A gente quer ganhar
para a comunidade. Não, a gente não tem esse pensamento, a gente quer servir. A primeira palavra que eu tive com o prefeito lá em Dayal, né, que é a parceria, eu tive lá conversando com o prefeito quando a gente chegou em Dayal, ele disse assim, ó, muitas pessoas têm ideias boas, nascem ONGs, mas elas estão interessadas em dinheiro, né? E elas falam, ele disse para mim, muitos chegam aqui, sentam comigo, falam, mas não fazem. Ele disse assim, ó, vou fazer o seguinte contigo, tens boas ideias, a cidade está aí, eu não vou te dar dinheiro, mas não vou te incomodar. Tudo que é dentro da legalidade, tu tá livre, faz o teu trabalho. E até hoje a gente está lá servindo a cidade. Então não é o que a gente vai ganhar, é o que a gente tem a oferecer. Né? Se Jesus ele fez por nós, de graça a gente recebe e de graça a gente oferece, né? Essa transformação a gente acredita que vem muito pela palavra de Deus. E dentro do início ali, que a gente ia até as escolas, né, para poder fazer esse contato e levar esses projetos. Teve muita resistência justamente por essa questão religiosa. Vão vir, vão fazer isso, mas a gente nunca fez isso, né? Então no começo a gente ia até as escolas, né, trabalhava, conversava, ia, convidava, entrava em uma e outra. Esse ano a gente abriu uma temporada para a gente poder estar levando os alunos da Escola de Artes desse ano para estar fazendo o seu prático. Abrimos tantas vagas, né, pastor? Abrimos aí alguns dias e, em questões de minutos as escolas já se inscreveram, tipo assim, a gente precisa que vocês venham e falem daquilo que vocês estavam ministrando lá no começo. Então, no começo a gente enfrentou bastante resistência com relação a isso, mas agora a gente acaba tendo porta aberta em todas as escolas onde elas convidam, ligam, pedem, né? É uma demanda que a gente não consegue mais suprir para estar trabalhando essas... Eu ia comentar isso, assim, né? No começo... Essa resistência, ela é normal, é natural. Né? Ainda mais quando descobrem que existe por trás um cunho... Isso é o... Eu vou dizer assim, religioso, entre aspas, né? Mas assim, se tem um cunho dessa natureza, a resistência fica maior, né? E você precisa quebrar isso, né? Posso fazer uma pausa? Eu tenho que ir no banheiro. Por favor. Enquanto isso, eu e o Alex vamos tocando aqui. E o Alex, quantos alunos aí vocês têm uma ideia de quantidade de alunos que vocês têm conseguido atender esse? Hoje, Loriberto, né? Isso. Hoje, pela escola de música a gente está atendendo aí desde de quando a gente abriu a escola lá em 2018, a gente está formando mais de 200 alunos por ano, assim. Então, desde 2018 a gente já tem formado 200 alunos. As escolas, ela é aberta, a escola de música em si, ela é aberta para toda a comunidade, todos que desejam participar, tem uma mensalidade, né, um valor simbólico ali, apenas porque os professores ali da nossa escola, alguns trabalham com a gente, realmente são, porque a gente preza por isso, para que todos falem a mesma linguagem. Então todos os professores que dão aula no circo, dança, teatro, música, são professores que realmente estão falando a mesma linguagem nossa, né? Não estão ali falando de religião para os alunos, porque a maioria dos alunos também nem são de igreja nenhuma, mas estão caminhando dentro de uma mesma linha. Então, alguns professores são aqui de Blumenau, a gente também oferece algumas bolsas para os alunos que realmente desejam estar estudando com a gente, e desde quando a escola abriu, a gente tem formado aí essa média de alunos. Pela escola de música, daí pela escola de circo, né, a gente ainda está fazendo levantamento, que a escola de circo começou faz pouco tempo, então agora a gente está começando, a gente fez um teste, né, para ver se realmente ia dar certo, e deu. Então agora a gente está realmente reestruturando a escola de circo para ano que vem a gente já começar dentro de uma linha bem diferente já, porque a cidade, como a gente tem ido para a cidade com os aparelhos, com os projetos, tem surgido uma demanda onde eles querem conhecer. Na escola de dança a gente tem aí uma média de 30 alunos, porque a capacidade também é pequena, a sala é pequena, mas dentro disso que a gente consegue atender é a média que a gente tem atendido aí por semestre, mais ou menos. E assim a gente tem conseguido atender a cidade de diversas maneiras, de diversas formas, né? A questão às vezes não é só o número, né? Sim. Mas assim a qualidade, né, dessa educação, né? Acho que esse é o ponto na escola de dança, por exemplo, né, quem ministra dança lá para nós, quem dá as aulas de dança para nós é a Sara, e a Sara começou a Tom praticamente junto com o pastor André. O pastor André, ela é formada também nisso e realmente trabalha bem dentro dessa linha que nós desejamos atuar para os alunos. Então todos os profissionais ali, além deles realmente falarem, né, procurarem falar a mesma linguagem nossa, são excelentes profissionais que realmente são formados na área, né? A Sara é uma menina que
que também veio de Ituporanga, tá? Ela começou a aprender saxofone. Pensa uma menina envergonhada, tá? Assim, aqui, meu Deus do céu. A mãe dela chegou pra mim e disse: André, dá um jeito, tira essa guria debaixo da barra da minha saia. E a Sara aprendeu saxofone e na época ela começou a ajudar também lá no CEMUC, né, na entidade que a gente tinha lá. E assim, ó, de um dia pro outro, assim, eu acho... só pode ser Deus, né? Ela chegou pros pais e pra gente e disse: eu quero estudar fora. E ela foi pro Diante do Trono, lá em Minas Gerais. A gente foi lá levar ela. Ela ficou no processo de formação lá 2 anos. Ela já tinha muito forte a dança, né? Desde pequena ela dançava. Então ela se formou em 2 anos. E aí quando ela saiu de lá, ela veio com a gente. Aí ela veio pra Indaial e começou a trabalhar ali. E fez vários projetos ali, além da dança, né? Hoje ela ainda atua na área de dança com a gente lá, mas ela faz um trabalho também em Blumenau, casou agora. Então a Sara, assim, é também um grande presente a gente ter ela, porque ela tem aulas diferenciadas, tá? Ela, assim, ela não tem vaga hoje disponível. Ela vai abrir, eu acho que uma nova turma agora o próximo ano, mas praticamente as aulas delas são fechadas. Por quê? Ela dá uma aula com muito carinho. Ela conversa com os alunos, sabe? Ela prepara muito bem a aula dela. Ela cria o ambiente, sabe? O que a gente falou do circo, ela faz isso nas aulas de dança. Então ela tem todo um jeito, um carinho com as crianças. E ela gosta disso que ela faz. Então sempre as aulas dela, assim, ó, enche rapidinho. E é tão bonitinho ver as crianças. Vai ter o recital agora lá, né? Das artes. Circo, legal. Dança. Vai ser bem legal. E estão tudo animados lá. Isso eu acredito. As criancinhas, né? Eu acho tão bonito, né? Eles ensaiando, essa movimentação, isso é bem legal. Vocês têm no site, né? Também não só crianças, adolescentes e jovens, mas também adulto e família, né? Temos, Algum programa assim musical que seja projeto musical destinado para adultos especificamente, ou eles estão assim envolvidos com as demais atividades? Não, com relação a, por exemplo, as aulas de música, hoje as aulas começam num plano individual, então não são aulas em grupos que a gente tem lá, todas as aulas são individual, em todos os instrumentos, né? Exceto a dança que ensaia em grupo e o circotom. Mas na área da música a gente opta pela aula individual porque tem um crescimento maior. Então, para reunir essa galera que quer tocar, aí tem o recital. E aí os alunos que vão aprendendo, que querem um lugar para tocar, então tem essa movimentação de rua. O professor Murilo geralmente leva eles para a rua, reúne. E aí tem o Tom Music, que é a área da música da Tom Maior, mas aí vinculado junto com a comunidade, né? Que aí a gente chama que é o Ministério da Música, que é bem amplo, tem bastante gente, tem bandas, né? Então quem quiser tocar, quem quiser se inserir nesse meio através da música, aí tem o Tom Music. Legal. Tem um projeto legal também que surgiu na Tom, que eu acho que foi o 3º projeto nosso, que através daquele morador em situação de rua que eu falei da história, a gente começou o projeto ali da nossa República Social. Ela teve em atividade 3 anos. Na época, em Indaial, tinha uma comunidade terapêutica só. E aí a gente começou uma parceria com o Cruz Azul para ter o conhecimento, a instrução. Só amar, às vezes a gente faz um monte de bobagem, né? Em nome do amor. Então a gente viu a necessidade dessa capacitação para que a gente pudesse realizar o projeto. Então na época o Bill, ele foi no Cruz Azul, criou essa ponte, começou a ser capacitado para ver a necessidade. E a gente viu que Indaial tinha uma necessidade grande, não só de uma comunidade terapêutica, mas de uma república. Então a gente criou um projeto que hoje ele é escrito por nós, com a nossa identidade da casa. Que é, por exemplo, no caso de morador em situação de rua, é essa abordagem social, né, que até a prefeitura faz, a assistência social deveria fazer. Então, essa abordagem social que a gente faz e o lugar para colocar o morador em situação de rua no período que ele precisa ser preparado para ser encaminhado para a comunidade terapêutica.
Então, a nossa república, ela fazia isso. Inúmeras vezes me chamaram para conversar com um morador de situação de rua, porque eles não escutavam outro, né? Então, me chamavam, eu ia lá. Então, a gente fazia abordagem social, tirava da rua, né, em parceria. Aí nós tínhamos uma casa que a gente locou, colocamos o projeto. Tinham, se eu não me engano, 8 vagas que a gente tinha, com alimentação, um bom lugar para dormir. Dentro da República tinha o projeto de marcenaria, de ensinamento da profissão, de ateliê, né, das artes também. Eles tinham aula de música. Só que a nossa ideia, a prática era, faz abordagem social, prepara dentro da República a questão da documentação, certo? Leva no barbeiro, cabeleireiro, arruma roupa, aí a gente tinha o bazar social, a gente tem ainda hoje, né, que faz essas doações. Então, prepara para fazer, então, esse encaminhamento para a comunidade terapêutica. Então, esse processo não custa barato, é investimento alto. Eu me lembro que no segundo ano da Tom, a gente gastou só em, eu vou dizer assim, em recurso financeiro contabilizado, fora o que a gente ganhava de ajuda de empresas. Roupa, alimentação, certo? As parcerias, R$85 mil. Isso não traz resultado, eu vou te dizer assim, isso não traz resultado para a igreja visível. É uma área difícil. E também, se a gente for buscar um resultado a curto prazo na vida do dependente, também não traz um resultado. É um trabalho difícil, entendeu? Então a gente fazia isso. A gente colocava na nossa república, levava para a comunidade terapêutica e ajudava a comunidade terapêutica. Algumas comunidades hoje, quase todas aqui, elas têm a vaga social que vem do plano do governo. Mas quando não se tinha isso, a igreja se responsabilizava na alimentação, no cuidado, não chegar lá e jogar. Por incrível que pareça, nós tivemos pessoas que botavam um morador em situação de rua dentro do carro, dependente químico, chegava na porta da República, abria e soltava como se soltasse um cão. A gente passou por várias situações assim, vão aí que te ajudam, sabe? A isenção, como que se estivesse fazendo uma grande coisa, botar dentro do carro e largar no lugar. Fiz a minha parte. Sabe? Então a gente enfrentou isso e depois que a gente internava, passava pelo tratamento, no mínimo 6 meses, aí voltava para a República para a gente fazer o trabalho de restabelecer o vínculo familiar, essa inserção social, trabalho, certo? Aí a gente montou uma rede de empresas lá que acabavam ajudando a gente, né, dando uma vaga de trabalho. Então era um projeto assim que estava se iniciando. Ele, durante 3 anos, ele teve em exercício na nossa cidade, mas ele precisou ser desativado, que foi algo triste que aconteceu, né? Ele teve que ser desativado por conta dos recursos financeiros. Foi uma época bastante difícil, porque a conta ela é alta. Isso foi antes da pandemia? Antes da pandemia. Eu acho que 1 ano antes da pandemia, a gente desativou, né, o projeto. Precisava nós termos a psicóloga e a assistente social pagas. Nós tínhamos. A Ivânia, eu vou citar o nome dela aqui, porque foi uma pessoa assim, que dedicou o tempo dela, uma excelente psicóloga. E ela dedicava o tempo dela, mas não foi aceita. Por quê? Porque ela não recebia, ela fazia um trabalho voluntário. Então o voluntariado não era aceito. Nós tínhamos assistente social, uma outra pessoa assim, fenomenal, que ajudou a gente, até hoje caminha com nós, que é a Joelma. Ela é assistente social lá no município. Ela fazia um trabalho grande, voluntário, com hora, com tudo certinho. Mas também não foi aceito porque precisava ter a remuneração. Então essas falhas eu acho que tem na lei, no programa, né? Essa dificuldade, sabe? Uma dificuldade que a gente teve nessa área é essa comunicação e integração entre saúde, assistência social, sabe? Essa linguagem fácil de a gente tentar resolver uma situação, não lavar as mãos, né? Não é só o burocrático, né? Eu acho que teriam outros caminhos que a gente poderia fortalecer, que lá na frente geraria uma economia grande. A Tom não recebia, nunca recebemos R$1
de nenhum governo para nossa república. Todas as vagas, todos os moradores em situação de rua que nós acolhemos, mandado pelo CREAS, lá da nossa cidade, nunca tivemos um recurso financeiro próprio para isso. Sempre arcado pela própria entidade, né? As pessoas que eram apaixonadas por essa causa. Por meio das doações e por meio das doações. Então, assim, naquela época foi bastante triste assim, a gente ter que desativar o projeto por conta financeira, né? Que a gente não tinha como remunerar naquela época. Pela uma questão também nossa, de a gente assim, priorizar esse trabalho voluntário, que eu penso que isso é muito importante. Isso traz satisfação na vida do profissional. Eu achei assim que não foi legal, né, essa desvalorização. Foi chato pra gente, né? A gente participar de algumas reuniões e a gente vê a falta de vontade, né, de querer assim, não, vamos fazer alguma coisa para manter. É porque estava sendo importante para o município. E então, para a gente foi bem difícil naquela época, assim. E isso, como também não tinha muito recurso financeiro, isso sobrecarrega também toda a equipe, porque a gente não pode deixar faltar a comida para quem a gente resolveu acolher. Eu acho que a dignidade, se é para mim fazer uma abordagem social, trazer a pessoa para dentro de um projeto nosso, então a gente tem que oferecer coisa boa. Né? E nesse aí, pessoas às vezes que chegavam na casa chegam doentes, depressiva, levam no médico, né? Tudo isso gera custo. Eu me lembro, não é só a cama para dormir, não, é mais. Eu me lembro, Loriberto, que no primeiro ano que a gente teve a ativação da República Social, eu fiz o cálculo financeiro de quanto era gasto com uma pessoa nesse processo. Retirar da rua, colocar na República, preparar e levar para a comunidade, R$660. Agora tu imagina um cara que eu fiz isso 10 vezes. Hoje a gente tem assim, alguns resultados, isso que é satisfatório. A gente vê alguns resultados de pessoas que venceram a drogadição, né, que saíram dessa vida, que reconstruíram vínculos familiares, né, que assim, ó, isso não tem preço, entendeu? A gente vê um ser humano realmente recuperado pela palavra, pelo esforço, por entregar a vida para Jesus, né? A gente tem hoje lá na Tom aí, na comunidade, a gente tem pessoas hoje que estão com a gente lá, que assim, ó, que vieram dessa vida maluca, né? Mas que pagaram o que deviam, que mudaram de vida. Isso não tem preço, né? Pessoas que hoje têm honra, a gente chama de filhos assim, né? Que tem honra, que tem gratidão, que sabem agradecer, mas que nunca tiveram isso do seu vínculo familiar. A gente tem filho na fé lá que nunca viu um pai, nunca recebeu paternidade de lugar nenhum, né? Nunca recebeu sobre a sua vida. Tem um menino lá, a gente tem o projeto dos apenados, né? Pessoal, que a gente tem a parceria com o fórum. E aí a gente permite que tenha essa pena alternativa lá com a gente. Tem um menino lá que ele chegou lá para pagar, mais de 1.000 horas. E tudo que ele queria é... 2.000 e alguma coisinha. E tudo que ele queria é não estar... Bem mais de 1.000, né? Tudo que ele queria na vida é não estar num ambiente que falasse da palavra de Deus. E ele foi cair lá. E justamente a gente estava com mudança e ele veio trabalhar comigo, do meu lado. E a gente criou uma amizade, porque eu comecei a dar atenção para ele. Ele pagou as horas, tá lá ainda, hoje continua, cuida do estacionamento, sabe? Tava ontem, eu conversei com ele. E sabe uma pessoa que chega assim desmotivada, depressiva, não quer saber da vida? Ele foi, eu tô falando aqui porque ele deu liberdade para mim falar sobre isso. Ele foi na juíza, lá no fórum de Indaial, ele colocou a chave da moto em cima da mesa, os documentos, e ele disse assim, me prende, eu quero voltar pra cadeia. Hoje ele dá hoje ele ajuda a gente com os é verdade. Que vem Hoje do fórum, ele que ajuda, vai lá, conversa com a galera, recebe, encaminha, porque ele conhece a casa, né? Ele que dá esse suporte pra galera que vem nos ajudar ali. E a juíza falou, mas como é que eu vou? Não tem como eu fazer isso. Ele tava assim, sabe um cara que ele tava com medo de fazer uma coisa ruim?
e ele não queria mais praticar aquilo. Ele foi lá e disse, ó, tá aqui as minhas coisas, chama minha mãe, só pede para ela guardar minhas coisas, pode me prender, eu preciso ficar um tempo lá para pensar e não fazer bobagem. E aí ela disse, não, eu vou te mandar num lugar melhor. Não é uma prisão, mas... Aí ela até brincou, não sei bem certo o que é lá, né? Se é uma igreja, se é uma ONG, ela brincou, né? E justamente, olha como tem coisas que acontecem na vida do ser humano que não é acaso. Justamente o pastor Tuca estava chegando na sala para entrar para entregar uma documentação para ela. E aí o pastor Tuca sentou do lado desse indivíduo, né? E começou a conversar. E aí o pastor Tuca perguntou o que ele... eu vou mandar um documento aí que eu não sei, ela vai me mandar para um lugar aí, não sei se é uma igreja, o que é, né? Ela falou que é para mim ir lá. E aí ele pegou, então, eu entrego para ti, então. Aí ele pegou a documentação e levou, quando ele viu, era encaminhado lá pra gente, né? Pra estar junto com nós. Então aí o pastor Tuca já deu uma palavra, assim, ele foi lá e começou a caminhar junto com a gente lá e tá lá até hoje. E hoje, assim, ó, já adquiriu as coisas dele, trabalha, paga as contas, certo? Luta pela vida, já comprou, adquiriu o terreninho dele, certo? Já tem sonho, tem projeto, mas ele chegou lá, pô, ele não queria nada. Comprou o carro dele, se tornou um cara trabalhador. Então isso é testemunho, sabe? De uma prática de vida assim que a gente tem junto. Eu acho que para mim isso é a expressão do cristianismo. Agora que é muita informação, né, daquilo hoje enquanto nós fazemos. Se fosse resumir, digamos assim, a maneira com que a Tom atua, nós temos então um espaço cultural, né, que ela fornece todo esse campo artístico para a cidade, música, dança, teatro, circo, né, tanto com aulas gratuitas ou pagas, enfim, e essa parte desse espaço social, né, que hoje nós não temos a República, mas nós ainda atuamos com encaminhamento, então quem deseja as ser parcerias, nós temos parcerias com repúblicas ali da cidade da região. Então nós realizamos esse encaminhamento, nós temos o bazar social, nós temos aí o mercado social, onde nós atendemos o necessitado. Então por meio desse espaço social a gente atua daí de maneira integral. Legal. Então vamos lá, se vem uma família que deseja esse auxílio do mercado social, ele realiza daí entrevista com a assistência social, que é a pastora Jaque, esposa do pastor André, o atendimento com a psicóloga, nós vamos até a casa. Nós conhecemos a família, se surge uma necessidade daí de emprego, a gente oferece essa oportunidade. Se essa necessidade vem para roupa, daí nós ajudamos com o bazar social. Se é internação, daí nós encaminhamos. Então a gente faz todo esse trabalho integral por meio desse espaço social daí. Do mesmo momento que tem aquela pessoa que realmente precisa de ajuda, tem aquele que ele aparece na oportunidade, né? Então, o profissional, a formação do profissional é muito importante. O papel do assistente social, o trabalho, o serviço que ele presta, da psicóloga, né? Isso é muito importante. Por quê? Às vezes você consegue identificar que pela tua rede de relacionamento você consegue ajudar além daquilo que a pessoa estava esperando. Que é o caso do Mobília Social. Eu fui visitar uma igreja lá em São Bernardo São José dos Campos, que é uma igreja chamada Igreja da Cidade. Lá eu vi um trabalho assim, social lindo da igreja. E teve um projeto que me chamou a atenção, que a gente começou a praticar, que era o projeto Mobília Social. Às vezes tem a pessoa que está chegando na cidade, não tem nada. E a gente tinha uma base lá no Carijosa, onde a gente montou Mobília Social. Então, como o meu mano aqui em Blumenau, ele tem uma empresa de móveis, fabricação de móveis, queria o contato, né, de pessoas. Então, vinha muitas doações, não sabe o que fazer. E na própria Tom, começou isso, relacionamento. Então, às vezes é um colchão, cama, coisas básicas, mesa, cadeira, pia. Constantemente tem gente pedindo. E constantemente tem aquela pessoa que vai comprar algo novo e ainda tem um móvel que pode ser reutilizado. Aí onde entra o projeto Mobília Social. Hoje, atualmente, a gente está sem o espaço, que a gente, na pandemia, desativamos a base, certo? Mas, se Deus quiser, a gente vai ter um espaço de novo para conseguir guardar essa mobília. Hoje, o que a gente faz? Teve alguém já que entrou em contato, eu tenho um móvel para doar, uma estantezinha. A gente já posta nas nossas redes. A Jaque, assistente social, ela já tem uma lista de pessoas que estão esperando essa doação, que estão precisando. Ela já faz o contato direto e a gente põe no carro, se reúne, pede para alguém fazer e um ajuda o outro e assim a gente vai desenvolvendo. Nós temos mais de 30 famílias cadastradas na nossa assistência social que recebe esse auxílio integral daí, tanto pelo mercado, quanto pela mobília ou pelo bazar.
E assim, eu quero ressaltar uma coisa importante. Sempre a gente procura atuar junto com o poder público, né? Com a política. Tem assim, pontos que a gente não consegue, mas a gente faz de tudo para somar junto, né? Com os CRAS, com o CREAS. Então sempre tá somando, né? Nunca tá batendo contra. Sim. Então, onde tá errado, que a gente vê que tá errado, onde tá certo, esse caminho aqui, sempre tentando essa harmonia, porque eu vejo que é aí que dá certo. Mesmo que às vezes o profissional lá, ele tá desacreditado, né? Mas a gente não pode deixar de acreditar na mudança da vida de uma pessoa. Então a gente sempre tenta fazer esse trabalho assim, ó, em parceria, somando junto com o nosso município, com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com a assistência social, com a saúde. Nossa intenção sempre é somar. Pode ser por uma forma de cobrança, certo? Que às vezes a gente precisa cobrar, né? Ou uma forma de somar. Vamos estar junto? Vamos, mas a gente tem que estar junto para tudo. Legal. Né? Na hora que não tá certo, não tá certo. Na hora que tá legal, vamos embora. Como é que as pessoas podem ajudar a Tom Maior? E de que formas, né? Sim. Olha, nessa questão, né, como é que a Tom ela atua? Eu vou falar por exemplo, mobília social, como também a nossa questão do bazar social, que tinha muito para falar do bazar, que ele é um projeto assim, é o terceiro, acho, o quarto projeto que surgiu, forte, né, que foi de rua e hoje está junto lá na base. Doações de roupas, né? A Tom, ela não faz uma campanha. Uma campanha agora para o inverno, uma campanha agora no verão, até porque a campanha do agasalho deveria ser feita no inverno, né? No verão, porque é a troca de estação, né? Então, essas campanhas que a gente vê, não é a forma como a Tom atua. Você pode fazer a doação o ano inteiro, certo? A gente sempre está recebendo constantemente roupas lá, todas as roupas que vêm de doação passam por triagem, peça por peça, é tirado. Tem muitas roupas que não tem como reaproveitar, certo? Que as pessoas não fazem uma triagem. Estão se livrando, na verdade, delas, né? Hoje você paga até para mandar as coisas embora, então às vezes é uma oportunidade, certo? Não vamos entrar nesse questionamento porque dá mais um podcast. Sim, com certeza. Mas doação de roupas, você que tem alguma... tá fazendo uma troca no seu guarda-roupa, né? Emagreceu bastante, vai mandar suas roupas embora. Então você pode estar entrando em contato. Essas roupas, elas vêm, são triadas mais ou menos na Tom hoje. 75% das roupas, elas são doadas, certo? Elas vão para o oeste catarinense, vão para a Bahia. E a outra parte, ela vai para o nosso bazar. Essas roupas são vendidas a um preço acessível e são transformadas em recurso para os outros projetos que não têm uma captação de recurso. Então a gente transforma. Então, doação de roupa, doação de mobília, de móveis. Hoje a gente pede uma fotinho, né? Se a pessoa vai doar o móvel, a gente pede uma fotinho, porque tem móvel que não tem como a gente repassar para ninguém. Então, o projeto Mobília não é uma intenção de descarte, é uma intenção de servir o próximo. Então, a gente cuida também com isso. Então, a gente vai, faz essa busca. Então, são maneiras que a pessoa pode ajudar. Pode ajudar também com a questão dos alimentos. Tem muitas empresas parceiras. Uma empresa parceira da gente, assim, ó, que foi forte, Ailos, Cooper, né? Que assim, fazem um trabalho legal. Mercado Terezinha, que somam na causa. Então, assim, a gente tem a rede. Precisou, a gente aciona lá e o pessoal manda mesmo. Mas hoje tem um mercadinho, né? É uma sala que a gente organizou com as prateleiras direitinho. A pessoa pode entrar lá. Não sei se você sabe como é que funciona o mercado social. Já ouviu sobre o projeto? No nosso site tem a fotinha do mercado também. Então tem o dinheirinho social, né? Que a assistente social coloca lá, dá 100 sociais. Entra no mercado e a pessoa vai pegar aquilo que ela precisa em casa, né? Então não somos nós que fizemos a cesta básica, né? A pessoa tem direito, ela vai lá pode escolher o que ela escolhe. Que vai além, né? Tem produto de limpeza, às vezes a gente tem materiais escolares, tem frios. Então pode escolher. A mesma coisa também assim, funciona na doação também com o bazar social para quem precisa realmente.
Então, a alimentação sempre é bem-vinda, assim, sempre tem necessidade. Dificilmente, assim, a gente vai dizer que o mercado está tão abastecido que não precisa, certo? Então, quanto mais tem, a gente vai liberando e tem regra, né, para não criar aquela dependência do mercado. Então, a gente tem algumas regras que precisam ser obedecidas. Nós temos a rede, a Jaque trabalha muito na questão assim de emprego, pessoas que precisam de emprego, ela procura fazer essa ponte, né, esse anúncio de onde está precisando, a questão da formação, de curso. Então você pode ajudar com roupas, mobília, alimentação, e você pode ajudar também com recursos financeiros, né? Você que quer, né, liberar algo sobre a Tom, quer potencializar mais algum projeto, e se quiser entrar no nosso site, ver algum projeto, olha, eu quero direcionar esse recurso para esse projeto tal, esse dinheiro vai ser aplicado ali. Então fica aí, ter as contas da Tom, o Pix, né, a maneira de você estar fazendo isso. Na descrição do vídeo depois a gente deixa todos esses contatos aí, né, para facilitar aí o nosso site, acesso, ele tá bem né? completinho. Se tu entra na abinha do Mercado Social, tem a forma com que você pode contribuir, lá tem todos os dados bancários. Cada projeto, né, no finalzinho ali na descrição, tem a maneira com que você pode estar contribuindo para cada um deles ali. Que legal, que legal. Gente, estamos chegando no fim. Passa rápido, né? Passa. Uma palavra final aí que vocês queiram deixar para quem vai nos ouvir aí. Olha, de tudo que... Em 2022, em 2032, 2042, porque o vídeo vai ficar, né? Eu vou falar assim, da época que a gente está gravando isso, né? Que a gente está aqui conversando. Já estamos próximo do Natal. Acho que Natal é algo especial para todo mundo, né? Esse clima, as luzes, tudo isso. E eu sempre penso assim, o que me motiva é o coração de Jesus, né? Tudo que eu faço, tudo que já fiz, procuro sempre aplicar o que Jesus aplicou, nunca esperando nada em troca. É a alegria de servir alguém, né? O prazer. Eu acho que a pessoa que está precisando de algo não é um peso para mim, é uma oportunidade que Jesus está me dando de repartir o que eu tenho. Então ele não é um peso, ele é uma porta que está na minha vida. É um prazer a gente poder servir. E a gente está aí nessa época do Natal, que não venha a ser só um momento de lavar nossa alma ou cumprir aquilo que a gente não fez durante o ano, mas que realmente a gente possa presentear quem Jesus quer que a gente presenteie. Então que isso possa ser uma prática nossa do dia a dia, que Jesus ele possa ser atuante na nossa vida e que o cristianismo ele venha a ser prático, não institucional para todos nós. Por meio de atos que revelem a realidade de Deus, né? Atos. Tem uma palavra bíblica, vamos encerrar então com a palavra bíblica, né, que é o nosso fundamento. Quando Nicodemos, na Bíblia, ele foi ter com Jesus, ele faz uma declaração muito profunda. Ele diz assim, ó, Jesus, só tu tens atos que revelam a realidade da existência de Deus. Ele viu na vida de Jesus a existência de um Pai soberano. Eu acho que é isso que a gente precisa carregar, cada ser humano precisa carregar. Essa realidade da existência desse Pai maravilhoso. Ótimo. Eu acho que isso aqui, e eu vou falar institucional. A Tom é uma instituição hoje com princípios do reino de Deus. A gente luta para que venha a ser assim sempre. Legal. E quero deixar aqui também a minha gratidão por esse espaço, viu, Loriberto, por essa missão, né, que você tá. É um espaço muito importante para nós, né, vou dizer assim, do terceiro setor, né, dessa área de atuação. Acho que é muito importante essa voz que a gente tem, esse momento de conversa. Isso é muito legal mesmo para a gente poder mostrar aquilo que está dando certo. Tenho certeza que alguém vai ser tocado, né? E muito obrigado, então, por abrir essa oportunidade para a gente estar aqui. Te conhecer também, né? Eu que agradeço. Por enquanto tinha sido só por mensagens e... E deixar à disposição, assim, também a nossa casa lá. Legal. Quem quiser visitar, quem quiser agendar. A gente gosta de uma visita. Vamos lá. Tem mesa lá para a gente sentar, o cafezinho para a gente tomar, conversar. Isso vai ser muito importante. Que legal. André Moreira e Alex Moraes. Quero agradecer mais uma vez por terem topado vir aí, né?
E assim, ninguém sai sem levar uma pequena lembrancinha. Eita. Um mousepad aí para lembrar do nosso Poxa, que legal. da participação aqui no podcast. E também sempre eu deixo uma dica de leitura aí para quem vai nos ver adiante. Isso aqui é de uma coletânea que fala sobre tributação, e aqui esse está dividido em duas partes. O que interessa aqui é a segunda, que é a tributação e terceiro setor. Tem 2 artigos que são escritos por professores que tratam da questão da tributação no terceiro setor. Isso aqui foi a editora Juruá quem publicou. A gente deixa na descrição do vídeo depois também a indicação. Onde a gente encontra o livro? Eu vou deixar depois na descrição, tá mas no geral assim, livrarias online a gente consegue baixar eles, né? Isso interessa. Então é isso. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, até a próxima aí com mais um episódio. Até.